Tá gravando já. Fala galera, bem-vindos a um episódio muito especial dos Dois Nerds Uma Prosa. Vamos falar aqui de John Byrne e, antes, a vinheta. Dois nerds e uma prosa. Dois nerds e uma prosa. O que é que a gente faz? É isso aí, galera. Fomos abençoados com a notícia dessa San Diego Comic Con que a Marvel vai finalmente publicar o material do John Byrne para os X-Men, que chama Elsewhere. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô apresentando? Porque eu trouxe um convidado de garbo e elegância que manja tudo do John Byrne, que é o Gilson Cosme, para ele me explicar, afinal, o que é esse material. Tudo bem, Gilson? Fala, Juninho. Bom, nada melhor do que conversar com quem é de casa, né, Juninho? Tá tudo em É muito casa. confortável. É porque a gente decidiu mudar um pouco aqui a dinâmica, porque eu não entendo muito, eu preciso que você me explique, certo? Tá. Porque o que eu entendo é que o nosso amigo John Byrne, na série do David Cockrum, inicia ali trabalhar com os X-Men, e isso vai culminar na morte da Fênix. E Isso. talvez essa seja a melhor fase dos X-Men e talvez o melhor trabalho do John Byrne. Certo? Certíssimo, Juninho. Concordo totalmente com você. É a melhor fase, para mim, dos X-Men, insuperável até hoje, né? E tá naquele momento de ascensão do talento do John Byrne nos quadrinhos. Começa justamente para valer com os X-Men e depois explode com o quarteto, mas essa fase aí dos X-Men com o John Byrne é realmente insuperável. É Ó, superar. É um material que a gente se apaixonou lá, que a gente lia no Super Aventuras Marvel e foi saindo e tudo aquilo. Então, isso mesmo. o que a gente sabe? Se você me explique, se a gente Tá. fizesse que nós somos, caso nós fôssemos pessoas poderosas iguais ao Chris Ryle, como a gente ia editar esse material? Ele, depois dessa fase grandiosa que era com o roteiro do Chris Claremont, a arte final do Terry Austin, ele produziu um material que saiu aqui já como Anos Perdidos, né? O Hidden Years. Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Você tem aí? Esse é um aqui que a Panini lançou, mas que já tinha saído uma parte ainda pelos últimos anos da Editora Abril com a Marvel, saiu, e aqui tá compilado tudo na Panini, tá? Que é o Nias, que na Panini saiu como Tesouros Ocultos. Mas isso é um material que a Marvel encomendou, né? Sim. Mas ele fez anos depois dessa passagem pelos X-Men, mas cronologicamente está antes da fase que ele começa a trabalhar com os X-Men, né? Isso. Deixa eu explicar. Explica pra gente. Tá, é porque o que aconteceu? No início dos anos 70, a revista dos X-Men não estava muito boa de vendas. Já tinha deixado de ser mensal, tinha virado bimestral, e mesmo assim as vendas não aconteciam. Era aquela fase já clássica do Neil Adams, que por sinal eu adoro muito, né? Então, quando foi em 73, a revista foi cancelada e a Marvel passou só a reproduzir as histórias passadas, né? Até que em 75 houve a segunda Gênese, e aí o surgimento dos novos X-Men, e aí a gente sabe toda a história que aconteceu. Então, esse período que ficou aí sem histórias dos X-Men, sem histórias inéditas, coube a Byrne fazer a interligação desse período, e que é justamente por isso que se chama Anos Ocultos, ou melhor, Tesouros Ocultos, né? Porque o Byrne vai contar o que o grupo estava fazendo, o que aconteceu com o grupo nesse período aí até o surgimento da segunda Gênese. Então, são histórias voltadas para esse período, né, dos anos 70, e cronologicamente é muito bem amarrado. Byrne conseguiu colocar
os X-Men no que estava acontecendo no contexto daquela época, mesmo ele fazendo isso décadas depois, né? E para justamente amarrar até que chegasse o surgimento, ocorresse a segunda Gênesis e os novos X-Men. Então é um período de ligação daquela fase clássica dos X-Men para a fase moderna dos X-Men. Puxando o gancho aí do pôster atrás de você, é tipo Star Wars, né? Teve aquele no meio ali nos 70, e aí ele volta com o episódio 1, 2 e 3. Exatamente. Isso é antes, né? Isso mesmo. E qual que é o barato aí desse material, esse LCON? Porque não é um material comum que foi encomendado por uma editora, né? Tem mais coisa aí, né? Não, o grande problema é o seguinte: a fase do Claremont e do Byrne, nesses anos, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi essa fase clássica, culminou com um dos arcos de histórias que foi a morte da Fênix Negra, né? E na época foi muito discutido entre eles, entre o editor Jim Shooter e entre os coautores da revista Byrne e Claremont, sobre o destino que seria dado à Fênix. Byrne e Claremont não queria que ela morresse, mas Shooter bateu o pé e disse que tinha que acontecer, porque por tudo que ela tinha causado, a explosão do planeta, a morte de milhares de pessoas, e isso não poderia ficar assim. Então, Jim Shooter acabou ganhando a parada e fazendo com que a Fênix, a personagem, morresse. O próprio John Byrne, anos depois, diria que a ideia do Jim Shooter foi a mais correta, embora eles na época não concordassem, mas foi a mais correta para o personagem, né? E aí, mesmo assim, naquela época, John Byrne ainda fez uma pequena história chamada deixa eu ver aqui, que eu sempre esqueço. É importante que ela morresse até para dar um peso, né, nos fatos dele que aconteceu e uma relevância maior, né? Então, o John Byrne fez, mesmo naquela época, com a morte da Fênix e tudo mais, ele fez uma historinha curta chamada Fênix, uma história não contada, que saiu na época, saiu também pela editora Abril, e logicamente está compilado aqui nesse especial da Panini, que eu acho sensacional. Essa capa da história não contada da Fênix, ela foi usada em partes numa edição ainda dos X-Men do Brasil. Exatamente. Né? Ela foi adaptada, inclusive, parte dela foi adaptada, alguns personagens foram retirados, porque aquela velha história do Abril Verso, né? A cronologia, né? Tava atrasada. A primeira edição da revista dos X-Men, a que substituiu o Herói da TV, tem parte dessa arte aí na capa, tá? E a Abril alterou alguns personagens, tirou um, tirou outro, mas parte dela, a parte que tá Ciclope, que tá a Colossus, que tá o Noturno, ela foi Wolverine, estão mantidas aqui na edição da Abril. E aí eles fizeram essa primeira, o John Byrne fez essa pequena história em 4 páginas aqui, contando meio que que aconteceria assim, né? E a Fênix não morria, ela seria a Jean Grey não morria, a entidade Fênix seria retirada dela e ela poderia voltar então para a Terra com os X-Men. Isso ficou na cabeça de John Byrne durante muito tempo, até que em 2018 John Byrne, lá no site dele, no Byrne Robotics, que é um fórum, um site meio fórum, algo já que, inclusive, hoje em dia está até meio ultrapassado. Né? O John Byrne insiste ainda em manter esse tipo de plataforma. Ele conta que fez uma primeira página, lembrando, já não tinha o que fazer, lembrando como é que seria. Ele disse que fez uma página, e de uma página fez 2, e fez 3, e gostou da página. E dessa página, então desse gosto, ele foi fazendo uma, fazendo outra, e viu que ainda dava para contar um bocado de coisa.
Então ele Isso resolveu, rasa. ele resolveu aos poucos começar a fazer de forma despretensiosa. Ele conta que era uma intenção, nunca foi de querer publicar isso, entendeu? Porque não podia. Mas ele começou a relembrar das ideias que ele tinha para os X-Men e, consequentemente, para Fênix, para Jean Grey, né? E para lembrar um detalhe, Juninho, é que o John Byrne começou isso em 2018, 17 para 18, lá no fórum dele. Mas ele já não produzia nada desde 2013. Essas aqui foram as últimas edições desenhadas pelo John Byrne, né? Uma é Operação Highways, tá? De 2013, que saiu aqui no Brasil pela Street Editora, que inclusive tem um prefácio escrito pelo Gilson aqui. Eu tive o prazer de feitando o convite do Douglas. E a gente tem um prefáciozinho aqui, um pós-fácil, aliás, então, um pós-fácio aqui na edição, bem legal. Quem tem essa edição pode conferir de perto. Então, e também aqui saiu também aí no Brasil esse encadernadozinho aqui com Depois do Fim do Mundo, que são personagens ainda da Charlton Comics, uma das primeiras histórias que o John Byrne desenhou, que na época era o Doomsday, né? E então saiu essa continuação aqui. Ele também fez em 2013, saiu lá fora pela IDW e aqui no Brasil saiu pela editora Mitos, né? E aí ele tinha feito também pela IDW Trio em 2011, que era ele mesmo fala que era uma homenagem ao Quarteto Fantástico. E em 2013 ele fez a continuação que é Triple Helix, que no Brasil vai se chamar Tripla Hélice e vai ser lançada em português pela Hyperion Comics até o final do ano. Já deveria ter saído há um bom tempo atrás, mas Levi, em entrevista com a gente, né, confirmou que vai sair. Então esses foram os últimos trabalhos desenhados pelo John Byrne, que ficou de 2013 a 2018 sem fazer mais nada. Ele fez, nesse período, em 2014, 2015, ele fez umas colagens de Star Trek, que ele é muito fã da série, e fez umas edições tipo fotonovela. Não sei se você lembra, Juninho. Antigamente tinha as fotos novela, que eram imagens de cenas da novela e um balãozinho colocava em sequência com um balãozinho, como se fosse um quadrinho, né? E Byrne fez isso aí com episódios da série clássica. E aí vale a pena voltar também, porque quando a gente fala da morte da Fênix, que ele foi contra, ele tinha problemas virou um desafeto dele, o Jim Shooter, que era o editor da Marvel na época, e começou a ter diferenças criativas com Chris Claremont, né? Então, aí ele larga os X-Men para outros projetos, aí vai pro Quarteto, vai pro Superman, pro Tropa Alpha, né? Faz um monte de coisa, mas ele se sente preterido, né? Ele acha que ele queria que aqueles personagens tivessem tomado outros caminhos, né? Isso, é verdade. E é onde ele começa a vomitar aí, pôr para fora, né? De forma independente, né? E aparentemente sem intenção de lançar isso. Exatamente. Ele conta aí numa entrevista de alguns anos atrás, ele fala que quando ele fez a primeira página, fez a segunda, fez a terceira, e isso foi virando quarta, quinta, e ele viu que, em pouco tempo, as histórias, as ideias foram surgindo na cabeça dele, e ele relembrando tudo que ele imaginava do personagem, e aí começou a sair, e ele foi fazendo de forma despretensiosa, lá no fórum dele, colocando periodicamente uma página, fazendo uma página, só no lápis, né? Sem arte finalizar, sem nada. E eu, desde essa época que comecei a acompanhar
no fórum dele cada página que era lançada, e a gente percebia ali que em alguns momentos a arte estava sensacional, ele caprichava em detalhes de splash pages muito bem desenhadas, em outras um negócio meio preguiçoso, né? Assim, típico de quem já não tem mais o ânimo ou o ritmo que a indústria dos quadrinhos queria. Mas é um trabalho que ainda traz muitas coisas do bom e velho John Byrne. Você consegue perceber lá que tem muitas artes que estão muito bem caprichadas, outras estão meio desleixadas. Mas ela entende pela idade dele, né? E ele disponibilizava isso em lápis, né? Isso em lápis. E aí o pessoal foi baixando isso. O pessoal ia colorindo, fazendo Aí arte. alguns coloriram algumas partes, outros arte finalizavam, né? Que é colocar como antigamente era o nanquim, né? Colocar o nanquim por cima para deixar o desenho nítido, né? E isso aí, entre as legiões de fãs do John Byrne, que a gente se inclui, foi um alvoroço. Então começou a sair todo canto, todo mundo aí saindo. Um compilado, como ele começou a fazer, o pessoal foi montando as edições, e eu consegui também a minha na época, abri o primeiro volume. E John Byrne fez ao todo 32 edições, o que seriam 32 edições dessa história aí, contando todo o desenrolar dos X-Men a partir do retorno da Jean Grey, já sem a entidade Fênix, né? E legal, assim como ele fez com Hidden Years, com Tesouros Perdidos, né? Ele faz também com S.O.N. Ele traz as histórias para o universo da Marvel que acontecia nos anos 80. Então, você vai ter momento de interação ali com o Quarteto Fantástico, e era o Quarteto Fantástico que estava vivendo aquele momento dos anos 80, né? Aventura com os Vingadores, eles voltam à Terra Selvagem, né? Então, o John Byrne recoloca o grupo no universo que acontecia cronologicamente na Marvel nos anos 80. Isso é muito legal. É interessante porque a gente começa a ver e aí, isso era independente, e todos esses anos juntou um monte de material, e agora uma coisa que a gente nunca achou que ia acontecer, foi anunciado aí na Comic Con nesse mês, lá em San Diego, e a Marvel vai publicar isso oficialmente. A gente não tem muita informação, mas vai sair. O legal, Gini, é que já tinha rolado em 2020, começaram os rumores de que esse trabalho do John Byrne poderia ir para a Marvel, né? Mas o John Byrne, numa entrevista, ele revela que chegou a conversar com a Marvel, com o editor da Marvel, mas a conversa não rolou, não prolongou, e acabou sendo esquecido, sendo engavetado, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas os fãs nunca desistiram de que essa aventura pudesse ser finalizada para o deleite de todo mundo, né? E aí, como você falou, na recente San Diego Comic Con, que aconteceu no outro final de semana, a gente recebeu a notícia de que num acordo entre a Abrams Comics e a Marvel, essas edições vão sair em 3 volumes, né? Vão ser 3 ônibus, né? A partir do ano que vem, em abril de 2026, está prometido, a gente vai ter o primeiro volume. E o que é legal, Juninho, é que o trabalho vai ser todo colorido, né? Vai ser o Byrne vai corrigir algumas artes. Ele vai participar também da arte final. Vai ser ele, e vai ser o Paul Wills que vai fazer a arte final. O letreiramento todo manual como na velha escola, né? Velha escola de desenho. Vai ser todo o letreiramento manual feito pelo John Byrne, como ele tinha feito aqui em Operação Highways. Ele faz todo o letreiramento, vou até mostrar aqui um detalhe, manual.
né? Tudo na mão, todo no lápis do John Byrne. E aí, o treinamento é dele, vai ser colorizado. E tem um detalhe: a edição desses 3 volumes vai ficar a cargo do nosso conhecido Chris Royal. E foi a gente Foi do da IDW, né? Que foi um cara que publicou todo esse material que você mostrou. Ele foi editor do John Byrne nessa fase aí pós-Marvel DC, né? Mas sabe o que é interessante? Teve um prazer. Você lembra que a gente teve a oportunidade de conversar com o Chris, né, Juninho? E ele, lembra que a gente perguntou para ele se o John Byrne estava aposentado, que não tinha saído mais nada dele, e ele disse que não está aposentado ainda, né? Mas é interessante, né? Porque foi 2020, teve um período que a DC, os quadrinhos estavam mal de grana na DC, a DC estava mal. E uma das sugestões era que eles parassem com a... Eu sou a favor, né? De repente parassem com a cronologia, de ficar publicando cada vez mais e liberassem os personagens para que determinados autores criassem histórias soltas, né? Como, por exemplo, da Disney assim, né? O material que a gente ama do Tio Patinhas é feito na Itália. Tem nada a ver com os caras lá em Hollywood, né? Exato. E no fim, o John Byrne, que foi conhecido polemicamente como o cara da indústria, né? Ele volta quase como que esse cara independente, né? Que ele volta num pedaço da cronologia que ele quer contar. Isso é muito legal, porque de repente pode vir um cara aí, sei lá, o próprio Frank Miller, que escreveu uma história X do Batman, mas fora da cronologia. Né? Tentou-se fazer isso lá no Grandes Astros, né? Não deu certo. Não deu certo. Mas eu acho uma ideia interessante, porque em vez de fazer reboot, recomeço, não sei o quê, eu falei, quero ver mais os X-Men lá na Ilha do Sauron, lá, essas coisas perdidas, ou como que era o professor Xavier quando andava, sei lá, eu gostei da ideia. E vamos ver. Agora, parece que eles estão aí ainda dando os retoques finais, não tem muita informação, e já ficamos na esperança de ser publicado no Brasil. Não, agora é a campanha, Juninho, que a gente vai fazer é Publica Panini. Publica Panini e em breve X-Men no cinema. Sim, então, X-Men no cinema. Fiquem ligados no canal que nós vamos montar aqui sugestões de elenco, de ideias. Nós somos parças do Adriano, que é fanático dos X-Men. Então, o filme do quarteto, esses primeiros passos, remexendo um monte de coisa, Marvel voltando, Doutor Destino, é nóis. É isso aí. John Byrne voltando. Luciano, obrigado por me explicar aí, porque esse material mais recente do Byrne, eu praticamente não entendo nada. Então é importante que você esclarecesse. Você vai gostar, Juninho. Os fãs dos X-Men dos anos 80, como nós somos fãs, vão gostar. Vão gostar muito. Vai ter muitos momentos que você vai relembrar o velho John Byrne, né? Alguns momentos são meio fracos, mas vale muito a pena, principalmente para os velhos nerds, né? A nostalgia. O quadrinho à moda antiga, Juninho, isso é que é bem detalhe, é um quadrinho à moda antiga, é um quadrinho lá anos 80. É o que a gente gosta, sabe? A gente tá meio cansado desse negócio muito dos quadrinhos, e muito moderno, pouco diálogo e mais páginas de ação. E no cinema, a história de super-herói é muito realista. A gente quer a história de super-herói bem fantasiosa, bem quadrinhos, como foi o Superman, como foi o Quarteto Fantástico, né? Então, os quadrinhos, essa história do X-Men é uma história de quadrinhos lá anos 80. Então, você vai gostar demais. E é isso. Quem gostou, deixe seu joinha no canal, deixe seu comentário, pergunte se inscreve, Juninho, se inscreve no canal também. Se inscreve no canal, deixa comentário, sugestão de pauta, siga a gente no Instagram. Lá no Instagram agora tem o link para você entrar no grupo. E sempre tem lançamento,
vai ter sorteio, um monte de coisa. Fique ligado, que vai ser legal demais. É isso aí. Beleza, galera? Valeu, Jussão. Valeu, Até a pessoal. próxima. Até a próxima. Valeu. Dois nerds e uma prosa, falando sobre tudo que cê possa imaginar. Novidades do mundo da Marvel e da DC. Vamos ver, vamos ver. Dois nerds e uma prosa. Dois nerds e uma prosa. O que é que a gente faz? Vamos assistir o que tem de novo. O que é que a gente faz? Vamos assistir o que tem de novo. Dois nerds e uma prosa, falando sobre tudo que cê possa imaginar.